Mais trabalho, mais ação, mais cultura e educação, mais saúde e lazer. Prefeito Newton, a importância da sociedade estar com os olhos abertos a este problema. O CRAS, ele faz parte da administração, envolveu 8 escolas, as SEMAS, a Secretaria Municipal de Educação, outros órgãos, afinal. Nós entendemos que uma criança que sofre qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência, ela tem problemas sérios na sua formação, para o seu futuro. Então, eventos como esse, trabalhos como esse, tem que ser levado a sério. Nós precisamos acabar com isso, não é possível mais, principalmente, como nós ouvimos aqui a nossa promotora, a doutora Leila, falar, na questão do lar, da família. É inadmissível saber que tem crianças, adolescentes, sendo abusados, sendo agredidos dentro da sua própria casa. Então, é necessário sim que haja uma conscientização, que o poder público se envolva como um todo, mas que também a sociedade, as famílias, que a mãe não tenha medo de denunciar o pai, que não tenha medo de denunciar o irmão, porque não vai resolver ocultar um problema desse. É preciso sim fazer com que a justiça tome as providências, e quem cometeu um crime desse tem que pagar, e tem que pagar caro, porque não é possível, é inadmissível que nós, no mundo que nós vivemos hoje, continuamos a ter problemas como esse, e principalmente em nosso município, que é uma cidade pequena. Doutora Laíla, por que foi instituído 18 de maio como dia para discussão do combate à exploração e o abuso sexual para crianças e adolescentes? O dia 18 de maio ele foi instituído por uma lei federal no ano de 2000 e foi escolhida essa data porque no ano de 1973, no dia 18 de maio, uma criança de 8 anos no município de Serra, Espírito Santo, foi violentada, torturada, abusada sexualmente e depois morta. Então, essa criança de nome Araceli sofreu todo esse abuso nessa data, e aí essa lei federal do ano de 2000 instituiu o 18 de maio como uma data em que nós devemos nos reunir e debatermos sobre esse assunto. Qual a lei maior que protege a criança e o adolescente? A proteção da criança e do adolescente ela está instituída na nossa Constituição Federal, e a proteção deles é algo tão especial para o nosso legislador que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei infraconstitucional que garante ali uma série de direitos a essas crianças. Então nós dizemos que cada criança e cada adolescente tem uma proteção integral. Então existe uma preocupação da nossa legislação com os direitos deles. Quais são os tipos de violência que sofrem as crianças e adolescentes? Nós temos a violência física, que é a violência que nós costumamos relacionar quando dissemos sobre violência, mas a criança e o adolescente ela ainda sofre a violência psicológica, que é a violência moral. Nós ainda temos a violência patrimonial. Então, a criança e o adolescente ela pode estar sujeita a esses tipos de violência. Então, a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial. Na maioria das vezes, quem pratica essa violência? Os casos de abuso, de exploração sexual, eles podem acontecer dentro da família ou fora da família. A maioria dos casos em que eu já atuei, eles ocorrem dentro da família e com pessoas muito próximas da família. Então, muitas vezes, pai, padrastos, amigos. Essas pessoas muito próximas da família, que têm uma íntima ligação com a criança e com o adolescente, muitas vezes são os autores desse abuso. Quais as consequências para a criança? As consequências são de diversas ordens. A criança ela começa a apresentar uma agressividade. Um sinal muito comum é uma mudança de comportamento. Às vezes a criança ou o adolescente começa a mudar o seu vocabulário, apresentar comportamentos sexuais inadequados, que é incompatível com a idade dela. Existe também uma mudança drástica na escola. Muitas vezes a criança ou o adolescente é um bom aluno e passa a não ser um bom aluno, passa a ficar desinteressado, passa a se fechar, ficar cada vez mais retraído.
Muitas mães relatam que crianças acordam à noite chorando, gritando, com desespero e a família não consegue identificar o que está acontecendo. Então, essas são alguns sinais que as crianças e os adolescentes costumam dar. Doutora, deixa a sua mensagem final, porque afinal a senhora não só no 18 de maio, mas também em outras oportunidades tem conversado, sobretudo com a classe escolar e falado sobre esse tema. Deixa a sua mensagem hoje, então, em especial. Então, o que nós queremos passar, o Ministério Público hoje está unido nessa campanha nacional, e o que nós queremos pedir a toda a população, como foi dito, a nossa legislação estabelece que é que é dever de todos, da sociedade, da família e do Estado, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, que nós todos possamos nos engajar nessa luta, nessa corrente, porque só mesmo essa luta conjunta de todos nós, para que nós possamos dar um futuro melhor para todos eles e garantir uma infância e uma adolescência sadia, livre desse tipo de abuso e de exploração sexual. E eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir um dia vencer essa luta. Fazendo acontecer, fazendo acontecer, fazendo acontecer, fazendo acontecer.